TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, seja muito bem-vindo ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Nossos canais já aparecem aí na sua tela. Tem o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 992 48 3167. Então, flagrou alguma situação, fez foto, fez vídeo, vai mandar para os grupos, para os amigos, manda para gente também, porque tudo vira notícia. Viu alguma coisa inusitada, manda para gente também. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu parcialmente nublado. Essas são imagens feitas hoje pela manhã. A gente vê ali no fundo o céu azul, 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 mas algumas nuvens bem carregadas ali, tendo o reflexo do nascer do sol. Que espetáculo da natureza, imagem linda, né? Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 5 de junho. Indústria brasileira cresce pelo quarto mês consecutivo. Junho Lilás reforça a importância do teste do pezinho no diagnóstico precoce. Você vai ver também que campanha do Banco de Sangue em Petrópolis convoca população para doação. Operação Grau Zero remove 8 motocicletas e conduz motoristas à delegacia em Petrópolis. E mais, Praça da Inconfidência é tradição como ponto de troca de figurinha da Copa do Mundo. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. A gente começa então essa edição com os destaques do nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as nossas notícias pelas redes sociais, no nosso site ou nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos então aos destaques da primeira página. Essa edição é a edição do fim de semana. Ali na linha vermelha, a deputada republicana diz que Brasil se uniu à Rússia e China para derrubar os Estados Unidos. Está na página 2, assinado por Capelli. Ainda na nossa primeira página, país prepara reação ao novo tarifaço de Trump. Está na página 4, na página 5 e também na página 6. E no nosso texto, legenda Internacionalização amplia a importância do Fórum de Lisboa. A edição bateu todos os recordes anteriores. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Vamos então agora à nossa página 15, ver o que é destaque por lá? Lembrando que o nosso jornal é a edição de fim de semana. Ali no Petropolitano, educação registra alta de RPAs em 2026. Ontem a gente trouxe uma reportagem em vídeo sobre esse assunto, né? Porque esses dados foram apresentados no primeiro quadrimestre de 2026, que foi feito na Câmara Municipal. E aí, o número de profissionais contratados por meio de RPA na Rede Municipal de Educação de Petrópolis voltou a crescer, segundo esses dados, mas conforme nós vimos também na reportagem de ontem, a secretária de Educação de Petrópolis disse que, como novos concursados, eles foram chamados e começaram a atuar agora, no mês de junho, o próximo relatório do quadrimestre, esse número de RPAs vai diminuir. E temos outros destaques, vamos ali nas petropolitanas, porque Petrópolis recebe nota mediana no IPS Brasil 2026. Eu vou ler um trechinho aqui. O levantamento realizado pelo Índice Progresso Social do Brasil 2026 apontou que Petrópolis alcançou
1,80 pontos no Índice do Progresso Social 2025, ocupando a 44ª posição entre os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Vamos à nossa página 16 ver o que é destaque por lá. A reportagem principal da página fala que o TRE do Rio vota pela cassação da chapa de Joacir Barbaglio. Decisão considerou o uso ilegal de recursos da campanha de 2024. Nós também tivemos, na verdade, nós trouxemos um ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo para falar dessa questão, mas eu vou ler um trechinho aqui para vocês relembrarem. O Tribunal Regional Eleitoral votou pela cassação do ex-prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio, e do vice Jackson Martins, por uso ilegal de recursos da campanha eleitoral de 2024, ligados ao pagamento de materiais de campanha, conhecidos como santinhos, da chapa dos políticos, o que popularmente ficou conhecido como Caixa 2. Pois é, a decisão partiu de uma representação da coligação adversária. Tem muito mais no nosso jornal, você pode acessar essas reportagens no nosso site, nas nossas redes sociais, nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos então, a gente tem bastante reportagem em vídeo para trazer para vocês, porque ontem foi feriado de Corpus Christi. Pois é, e a Diocese de Petrópolis realizou ontem, como a gente mostrou ao vivo com o nosso repórter Jonatas Joras, realizou ontem a solenidade de Corpus Christi com missas, procissões e confecção dos tradicionais tapetes nas ruas da cidade. Aqui em Petrópolis, a primeira missa aconteceu pela manhã, como a gente viu, às 8 horas da manhã, e na parte da tarde foi celebrada a missa solene, seguida da procissão. A nossa equipe esteve na Catedral São Pedro de Alcântara e acompanhou a movimentação também pelas ruas de Petrópolis. A celebração de Corpus Christi acontece em todas as 49 paróquias da Diocese de Petrópolis. A Catedral São Pedro de Alcântara, localizada no centro histórico da cidade imperial, celebrou a primeira missa às 8 horas da manhã. Ainda na Catedral, às 3 horas da tarde, acontece a missa solene, seguida pela procissão pelas ruas da cidade. O Corpus Christi é uma das poucas celebrações do calendário católico que o Santíssimo Sacramento, representado pela hóstia consagrada, deixa o interior da igreja e percorre em procissão pelas ruas da cidade imperial, uma demonstração pública de fé que reafirma a crença dos fiéis na presença real de Cristo. Nós católicos celebramos a festa do corpo e do sangue de Cristo, em latim Corpus Christi, desde o século XIII. O dia de celebrarmos com grande solenidade a instituição da Eucaristia, sacramento da Eucaristia que o Senhor deixou para a sua igreja. O tradicional tapete começou a ser confeccionado no fim da manhã, após a realização da primeira missa. Segundo a Diocese de Petrópolis, mais de 100 pessoas se envolvem na preparação, que leva de 3 a 5 horas para ser finalizado, dependendo da extensão e da complexidade dos desenhos. Os materiais mais utilizados são sal e serragem, em quantidade que pode ultrapassar os 50 quilos, conforme o tamanho do tapete. Os desenhos podem seguir modelos pré-definidos ou nascer da criatividade dos voluntários. No Brasil, desde os tempos da colônia, nós temos um jeito muito peculiar de preparar nossas ruas para receber a procissão com o Santíssimo Sacramento com a hóstia consagrada, que é de organizar tapetes pelas ruas com temas eucarísticos, temas piedosos, para enfeitar de fato a rua por onde Jesus vai passar. A professora Alice Kuhlberg esteve na Catedral São Pedro de Alcântara e ajudou na montagem do tapete. Segundo ela, na paróquia da Catedral, eles contam com o apoio de outras comunidades, a do Atílio Marotti, Quarteirão Brasileiro e do Valparaíso. É uma confraternização entre toda a comunidade paroquial, onde todos os paroquianos se dedicam com muito amor e muito carinho, fazendo esses belos tapetes para Jesus poder passar.
Outro voluntário que estava ajudando na confecção do tapete era o professor de História Marcos Soares. Para ele, a celebração de Corpus Christi é a festa da instituição e representa a fé dos cristãos. Para nós, católicos, cristãos, é uma importância muito grande para poder mostrar essa unidade que a igreja tem. E aí é muito bacana a gente estar aqui também trabalhando em comunidade, de ver que assim, a união ela acaba fazendo a força, Os tapetes fazem memória à passagem dos evangelhos que narram a entrada de Jesus em Jerusalém, quando a multidão estendeu mantos e ramos pelo caminho para a passagem do Senhor. De acordo com o padre Tomás, a devoção dos fiéis é fundamental em uma data como essa. O mundo muitas vezes pode querer tirar a nossa esperança, pode querer dizer que está tudo perdido, mas não. Mostrando, ostentando Jesus Rocha, nossa esperança, nós acreditamos que nele o mundo tem solução. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de que entres em minha morada, mas se uma palavra serei salvo. E agora a gente vai para as notícias mais nacionais, porque a indústria brasileira registrou novo crescimento em abril e manteve a trajetória positiva observada desde o início do ano. De acordo com a pesquisa industrial mensal divulgada pelo IBGE, a produção alcançou 0,7% na comparação com março, marcando o quarto mês consecutivo de alta. Com esse resultado, a indústria acumula expansão de 4,4% nos últimos 4 meses e segue operando acima do patamar registrado antes da pandemia de Covid-19. Segundo o IBGE, o setor está 4,7% acima do nível de fevereiro de 2020, mas ainda permanece 12,9% abaixo do recorde histórico alcançado em maio de 2011. Eliminando desta forma a perda de 2,2% registrada no período setembro-dezembro do ano passado. No índice desse mês, verifica-se predomínio de taxas positivas, já que 2 das 4 grandes categorias econômicas e 14 dos 25 ramos industriais pesquisados apontaram crescimento na produção. No acumulado dos 4 primeiros meses de 2026, a produção industrial brasileira cresceu 1,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o avanço foi de 0,7%, o que mostra que o setor segue em processo de recuperação, ainda que de forma moderada. Esse ganho de dinamismo foi verificado em 3 das 4 grandes categorias econômicas: bens intermediários, bens de consumo semi e não duráveis e bens de consumo duráveis, enquanto o segmento de bens de capital foi o único que mostrou perda, inclusive permanecendo no campo negativo. Entre os principais responsáveis pelo resultado de abril estão as indústrias extrativas e o setor de coque, derivados de petróleo e biocombustíveis. Ambos cresceram 3,1% no mês e completaram 5 meses seguidos de expansão. A produção de petróleo, gás natural e minério de ferro teve papel importante nesse desempenho, assim como o aumento da fabricação de álcool etílico e óleo diesel. Nestas atividades, as pressões positivas mais relevantes vieram de óleos brutos do petróleo, gás natural e minérios de ferro, no caso do setor extrativo, e de álcool etílico e dos derivados do petróleo, especialmente o óleo diesel, para a atividade dos derivados do petróleo e biocombustíveis. Por outro lado, 11 dos 25 ramos industriais pesquisados apresentaram queda na produção. O setor de produtos químicos teve o pior desempenho, com recuo de 3,9%, seguido pela indústria farmacêutica, que caiu 6%, e pelos segmentos de máquinas e equipamentos, veículos e metalurgia. Entre as 11 atividades que mostraram recuo na produção, produtos químicos com queda de 3,9% exerceu o principal impacto na média da indústria e eliminou desta forma parte do avanço de 4,5% registrado no mês anterior. Nesta atividade, as pressões negativas mais relevantes vieram dos produtos associados ao setor agrícola, como, por exemplo, adubos e fertilizantes. Na comparação com abril do ano passado, a produção industrial cresceu 2,7%.
Os maiores destaques positivos ficaram com os derivados de petróleo e biocombustíveis, que avançaram 13,3%, as indústrias extrativas, com alta de 10,6%, e o setor de alimentos, que registrou crescimento de 3,2%. Segunda taxa positiva consecutiva, mas com menor intensidade do que a registrada no mês de março, quando havia crescido 4,4%. Vale destacar que no índice mensal deste mês não se verifica a influência do efeito calendário, já que abril deste ano teve o mesmo número de dias úteis que igual mês do ano anterior. Entre as grandes categorias econômicas, o destaque em abril foi o segmento de bens intermediários, que cresceu 1,5% e acumula expansão de 6% nos últimos 4 meses. O setor de bens de capital também avançou e soma ganho de 6,7% desde janeiro. Já os bens de consumo duráveis e semi e não duráveis registraram queda no mês. Mesmo com o total da indústria mostrando crescimento na produção em abril de 2026, não se observa predomínio de resultados positivos entre as atividades industriais pesquisadas, uma vez que 17 das 25 mostraram recuo na produção. Para o IBGE, os resultados mostram que a indústria segue em movimento de recuperação ao longo de 2026, sustentada principalmente pelo desempenho das atividades ligadas à extração mineral, ao petróleo e à produção de combustíveis, mesmo diante das oscilações observadas em outros segmentos da economia. E o Dia Nacional do Teste do Pezinho, celebrado em 6 de junho, amanhã, marca o início da campanha Junho Lilás, que alerta para a importância da triagem neonatal na identificação precoce de doenças raras e outras condições de saúde de recém-nascidos. No estado do Rio de Janeiro, a rede pública realiza o rastreamento de 54 doenças por meio desse exame, ampliado em 2023 pelo Ministério da Saúde. Atualmente, o Sistema Único de Saúde conta com 1.074 unidades de coleta do Programa de Triagem Neonatal no estado do Rio de Janeiro. Em média, são realizados cerca de 11 mil testes por mês, número que varia de acordo com a quantidade de nascidos vivos no período. Nos últimos 3 anos, quase 300 mil exames foram realizados no estado. Em 2025, a cobertura do teste do pezinho chegou a 75%, segundo dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. A ampliação do exame corresponde à segunda fase do Programa Nacional de Triagem Neonatal e permite identificar precocemente doenças raras, que, quando diagnosticadas nos primeiros dias de vida, podem ser tratadas de forma adequada, reduzindo o risco de sequelas e garantindo melhor qualidade de vida às crianças. O teste do pezinho detecta doenças metabólicas, genéticas e infecciosas que, sem o acompanhamento necessário, podem causar complicações graves e até levar à morte. Entre as condições identificadas estão o hipotiroidismo congênito, as hemoglobinopatias, a fibrose cística, a hiperplasia adrenal congênita e a toxoplasmose congênita. O exame deve ser realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Em casos de prematuridade, baixo peso ao nascer ou internação hospitalar, a coleta é garantida pela própria unidade de saúde responsável pelo atendimento. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né?
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta. E o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio realizou nesta semana a aula inaugural da 31ª turma do curso de Salvamento em Montanha. O encontro ocorreu no auditório do Estado-Maior Geral e reuniu os alunos da nova turma, além dos instrutores do 1º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, unidade responsável pela condução das atividades acadêmicas e operacionais ao longo da formação. Ao longo do curso, os alunos serão capacitados para atuar em cenários complexos de resgate em áreas montanhosas, incluindo operações de busca por pessoas desaparecidas em ambientes de mata, técnicas de escalada para salvamento e acesso a vítimas em locais de difícil alcance. A formação da nova turma do CS Monte amplia a capacidade operacional do CBMERG para atuar em ocorrências de salvamento em montanhas em todo o estado do Rio de Janeiro e reforça também o compromisso da corporação com a preservação da vida diante do crescente número de praticantes de atividades de ecoturismo, trilhas e escaladas. A solenidade de abertura da turma foi conduzida pelo comandante do 1º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, o Tenente-Coronel BM Gilberto dos Santos, e contou também com a participação do chefe de Estado-Maior Geral, Coronel Sarmento, além do professor Jurutan, instrutor ancião, e do Coronel Sérgio Simões, homenageados durante o evento em reconhecimento às suas contribuições para as atividades de salvamento em montanhas. Olá, e começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje vamos falar sobre futebol, basquete e tênis. E começamos a nossa edição em ritmo de Copa do Mundo, porque estamos cada vez mais perto do início do torneio. Mas antes dele, a seleção brasileira ainda tem um amistoso contra a seleção do Egito neste sábado, dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos. E parece que esse jogo vai ser determinante para o início da Copa do Mundo, porque nos primeiros treinos em terras estadunidenses, o italiano Carlo Ancelotti trocou a formação do time e está testando um 4-3-3. Jonathan, a gente tem que falar aqui que o último amistoso que nós tivemos, justamente contra o Panamá, parece ter sido muito importante para essa pulguinha atrás da orelha do Ancelotti, que parecia que antes só ia tentar esse 4-2-4, não tinha tentado novas formações, mas agora contra o Panamá o time teve uma sustentação defensiva muito maior e conseguiu ter um controle do jogo, então parece que a gente pode ter mudança vindo por aí.
O que eu sentia falta na seleção brasileira era, de fato, a falta de controle do jogo, né? E o 4-3-3 dá uma consistência defensiva maior, claro, e eu acho que as escolhas do time titular estão muito claras. Eu acho que o Luiz Henrique, que começou como titular, tem tudo de fato para ser o titular na Copa do Mundo. E um cara que eu acho que vai disputar a vaga ali próximo ali do Matheus Cunha, na verdade do Bruno Guimarães, né? Que o Matheus Cunha pode jogar de 10, mas pode jogar de 9, né? É o Danilo do Botafogo, que entrou jogando demais, né? Ele já tá jogando bem há bastante tempo, né? E agora na seleção brasileira mostrando que, na minha opinião, ele tem que ser o titular. Exatamente, Jonathan. E a gente pode perceber também, como a gente estava até conversando um pouquinho antes de gravar aqui o quadro, que anteriormente, nas últimas Copas, o Brasil era muito dependente de um jogador, que era o Neymar, e também do esquema, né? Ficava muito fixo em uma ideia só de jogo. E parece que, pelo menos com esse teste, o Ancelotti está deixando possibilidades, não é mesmo? Exatamente. E assim, falando, né, aproveitando para falar de Neymar, o Neymar está machucado, claro, mas eu acho que eu não fui a favor da convocação do Neymar, mas tendo isso exposto, né, com o Neymar convocado, eu acho que de fato o Neymar pode ser um coadjuvante, né, não ser a figura central ali do time e ter o diferente, que era o que essa seleção precisava, né? Que o Vinícius Júnior conseguiu demonstrar, inclusive, no jogo contra o Panamá. E a nossa esperança, né, para o Hexa é que um cara como o Vinícius Júnior mostre o futebol que ele tem na seleção brasileira. Exatamente. E um ponto que a gente até conversando, você já trouxe mais uma vez, é justamente a questão das possibilidades no banco de reserva, não é mesmo, Jonathan? Que anteriormente, em outras Copas, a gente tinha um time titular muito consistente, porém os reservas deixavam a desejar, não é mesmo? Exatamente. A gente na Copa de 2018 a gente contava com o Tyson no banco. Com todo respeito ao Tyson, que foi um bom jogador, mas que não era nível de seleção brasileira. Hoje a gente tem um Danilo, hoje a gente tem um Neymar no banco, né? E um Endrick, um Igor Thiago, são jogadores que estão entrando e fazendo a diferença no jogo, né? Então, eu acho que essa seleção, né, claro, tendo o Carlo Ancelotti como um grande líder ali, né, não técnico, né, da comissão técnica no caso, eu acho que a seleção tem tudo para, pelo menos, passar ali daquelas quartas de final, que é algo que o Brasil não consegue passar desde a Copa de 2014. É verdade, Jonathan. Inclusive, você citou um nome muito importante, que é justamente o Igor Thiago, que ele ocupa a posição que é a grande dúvida desse ciclo de Copa do Mundo, desde a Copa de 2022, que o Richarlison foi muito bem na Copa de 2022, a gente não teve nenhum camisa 9 que representou. E nas duas vezes que ele entrou na seleção, jogando na seleção, ele fez gol. E jogou muito bem nesse jogo contra o Panamá. Gol, né? Exatamente. E ele é uma das mudanças que o Carlo Ancelotti justamente treinou e testou justamente lá já nos Estados Unidos nessa preparação. Ele tentou algumas mudanças também, algumas que já eram esperadas, outras nem tanto. De acordo com informações de outros repórteres, de outras emissoras, ele está testando um time com o Alisson no gol, o Wesley na lateral direita, aí a gente tem Marquinhos e Gabriel Magalhães, que na minha visão é a melhor zaga do mundo, de longe. É muito bom ver dois jogadores de tamanha qualidade na nossa seleção. Na lateral esquerda, ele trocou o Alexandre pelo Douglas Santos, que inclusive para mim jogou melhor mesmo no jogo contra o Panamá. E o meio-campo, a gente já tem alteração, justamente tem mais um homem de meio-campo. Ele mantém aquela base, Bruno Guimarães e Casemiro. Inclusive, na minha visão, nesse exato momento, o Danilo faz mais por merecido que o próprio Bruno Guimarães. Apesar do Bruno Guimarães ser um jogador melhor, o Danilo está numa fase melhor. E isso que tem que contar. Copa do Mundo é momento, não é nome. E aí a gente tem a alteração justamente que é o Lucas Paquetá entrando ali na posição do Matheus Cunha. Entrou muito bem. Eu contestei, inclusive, a convocação do Paquetá, a gente já falou aqui mais de uma vez, mas eu gosto quando é assim, quando a gente contesta o jogador, cala nossa boca, que ele joga bem e faz por merecer. Isso é bom, né? Exatamente. Isso é bom. É aquele negócio, o Carlo Ancelotti tem muito mais informação, sabe muito mais de futebol que a gente. Então que ele tenha feito as melhores escolhas. E lá no ataque, ele botou Vinícius Júnior, o grande nome dessa seleção, o Igor Thiago, que é justamente esse camisa 9, e ele sacou também o próprio Luiz Henrique que você comentou, que é claro, é um grande jogador, mas o Rafinha, querendo ou não, aí vem a questão do nome também. Sim. Ele não tem jogado tão bem pela seleção brasileira, mas a gente tem que levar um outro ponto em consideração, né, Jonathan? O Rafinha joga muito bem no Barcelona, justamente no esquema que tem um camisa 9. Então, tem que pelo menos fazer justamente esse teste. Ver como que esse jogador que no ano passado e no ano anterior é provavelmente top 3 melhores do mundo, como que ele vai se sair nesse esquema que ele joga tão bem lá fora. Então fica aqui a nossa expectativa para esse próximo jogo da seleção, que pode ser determinante justamente para essa estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos. É o jogo mais difícil que o Brasil vai ter, então
todos os testes são necessários e, é claro, os melhores jogadores têm que estar na melhor condição para que a gente consiga sair vitorioso. Exatamente. E tem uma outra coisa, né? Eu acho que, você falou da questão do Paquetá de momento, eu acho que o momento é o Igor Thiago. O Endrick é um jogador melhor que o Igor Thiago, tecnicamente, na minha opinião, mas o momento é do Igor Thiago, tá fazendo uma grande temporada. O Endrick também faz uma boa temporada no Lyon, mas o momento é o Igor Thiago, o momento é o Paquetá. Eu acho que, como você falou, como a gente tem falado, Copa do Mundo é momento, o melhor jogador de momento tem que estar jogando. Exatamente. E a gente fica aqui na expectativa, porque todos esses jogadores que foram testados, tenho certeza que eles estão com aquela pulguinha atrás da orelha do... Com certeza. Eu tenho que jogar bem, porque ainda tem Ryan no banco, possivelmente vai ter Luiz Henrique, o Endrick, como você disse, tem o Ryan, que são realmente, todos jogadores extremamente capacitados e que tem tudo para, se alguém der mole, roubar aquela vaguinha na Copa do Mundo, e todos têm a capacidade de ser protagonistas nesse time do Brasil. E ainda falando de futebol, na nossa última edição nós comentamos sobre o desempenho dos cariocas no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Porém, esse assunto merece mais tempo para ser comentado. Bom, e é importante lembrar para vocês, vou falar aqui como está a tabela em relação aos cariocas, né? De cima para baixo, está o Flamengo na segunda colocação com 34 pontos, por meio de 10 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Fluminense em terceiro com 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Botafogo está em 12º, com 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. E o Vasco em 17º, com 20 pontos, por meio de 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Jonathan, a gente tem que falar um pouquinho mais sobre esse tópico, é um tópico determinante. E, na minha visão, foi bem interessante que a CBF conseguiu fazer dessas datas justamente para a gente ter meio Brasileirão antes, meio Brasileirão depois da Copa do Mundo. E, como eu já comentei com o Toledo, para mim, o grande carioca desse Campeonato Brasileiro, pelo menos nesse primeiro turno, foi o Fluminense. Não é o que está na frente, o Flamengo ainda está 3 pontinhos ali na frente e com um jogo a menos. Porém, a gente tem que destacar, o Fluminense está conseguindo superar as expectativas. O Flamengo já tem um time para ficar em primeiro, inclusive. Eu acho que, inclusive, é até uma decepção. Não chega a ser decepção, porque é só uma pequena diferença. Sim. Mas, ainda assim, o Fluminense está sendo um time que está conseguindo performar melhor, levando em consideração o próprio time. Eu acho que o grande problema do Fluminense é fora do Brasileirão. Dentro do Brasileirão, o Fluminense tem um excelente desempenho. Está na terceira colocação, brigando com os melhores times do Brasil, que é o Palmeiras, e o Flamengo, que tem não só os melhores, né, tem os maiores investimentos, né, que é a grande dificuldade dos outros times em relação ao Palmeiras e Flamengo. E você falou do Fluminense, acho que para mim a grande decepção é o Vasco. Eu esperava que o Vasco estivesse pelo menos ali próximo ao G8, né? O Renato Gaúcho que começou fazendo um bom trabalho e o Vasco que fez contratações que poderiam brigar ali próximo ao G8, talvez uma pré-Libertadores. Mas eu acho que, eu não sei o que pode ter acontecido, mas a grande decepção para mim é o Vasco nesse ponto. E o Botafogo eu acho que já era esperado, né? Exatamente, eu diria inclusive que na minha visão, nesse exato momento, eu esperaria que a gente tivesse com uma posição trocada ali. O Botafogo tivesse na situação do Vasco e o Vasco um pouquinho à frente. Não muita diferença, porque, na minha visão, o Botafogo ainda tem... Os grandes jogadores do Botafogo ainda são mais qualificados do que os grandes... Danilo, né? Exatamente, que os grandes jogadores do Vasco. Então, a situação fica ali um pouco invertida, principalmente levando em consideração tudo que acontece fora dos campos do Botafogo. Já o Vasco, como você disse, começou muito bem. O Vasco vai muito bem, inclusive, contra os times fortes. Mas está sendo aquele time Robin Hood, né, Jonathan? Joga muito bem contra os fortes e dá mole contra os fracos. E isso está custando muito. Foram diversas partidas que foram ou perdidas ou que acabaram terminando em empate por conta de vacilo da defesa, vacilo no ataque. Então, assim, o time do Vasco, eu diria que ele não joga um futebol para 17º colocado. Porém, ele erra para estar até abaixo disso. E só pra gente finalizar aqui falando do Flamengo, né, que já que a gente não comentou ainda, eu acho que a grande questão do Flamengo é sempre a expectativa, né? O Flamengo é o time com o maior investimento, é o melhor time, né, tecnicamente, e eu acho que a expectativa do torcedor, com razão, ela é frustrada pelo desempenho do time. Teve a demissão do Felipe Luiz, que foi algo inesperado, em meio a uma goleada contra o Madureira, mas aquela coisa, né? O time campeão, quando vem para a próxima temporada, não vem com o mesmo desempenho. E eu acho que o grande problema do Flamengo dessa temporada é isso. O Flamengo agora está começando a se encaixar com o Leonardo Jardim, que está fazendo um bom trabalho. Enfim, eu acho que o Palmeiras ele está bem acima
né? E eu acho que o Palmeiras vai acabar sendo campeão de qualquer jeito, né? Eu também acho que o Palmeiras está se encaminhando nesse título, principalmente porque a gente sabe que nesses últimos anos Flamengo e Palmeiras disputam os títulos e quem dá menos mole acaba sendo campeão. E está sendo justamente o Palmeiras nessa temporada. E eu daria um destaque também que o time do Flamengo é muito bom, é muito dominante, mas é muito ineficiente. O time do Flamengo cria muita oportunidade e não converte. O Pedro está jogando muito bem, mas o ataque do Flamengo, no geral, sem contar com o próprio Pedro, não consegue fazer esse grande ano e vem muito por conta da lesão do Arrascaeta e do mau desempenho do Arrascaeta enquanto ele ainda estava em campo. Então eu diria que o Flamengo vai muito bem, porém ainda sofre com essa situação, que custou algumas vitórias. Inclusive a gente pode relembrar o clássico contra o próprio Vasco, que o Flamengo por 70 minutos basicamente amassou o time do Vasco, estava ganhando de muito, no sentido de jogando muito melhor, porém, na hora do vamos ver de verdade, o Vasco conseguiu empatar o jogo, custando ali 2 pontos que aproximariam do Palmeiras. É verdade. E agora, indo para as quadras, está sendo disputada a final da NBA da temporada de 2025-2026 entre New York Knicks e San Antonio Spurs. O primeiro jogo das finais terminou com vitória do time de Nova York na casa do adversário. O grande destaque do jogo foi Jalen Brunson, que se machucou 2 vezes, continuou em quadra e ainda anotou 30 pontos. Jonathan, a gente tem que destacar aqui, é claro, o mundo do basquete ele ainda não é tão entremeado na nossa cultura brasileira, porém é relevante mundialmente. E a gente precisa comentar aqui que, mesmo você não conhecendo basquete, mesmo a pessoa que nunca teve contato, um jogador se machucar 2 vezes, voltar para a quadra e ainda assim ter um ótimo desempenho, mostra que assim, ele sem a menor dúvida foi o grande destaque desse primeiro jogo. É verdade, o Jalen Brunson, desde que ele chegou no New York Knicks, ele tem tido um excelente desempenho. Essa coisa dele ter se machucado chamou muita atenção, né? Porque ele tem a primeira lesão numa disputa com um pivô e era sempre quando o Victor Wembanyama não estava em quadra, que é o grande jogador do San Antonio Spurs, né? E o Jalen Brunson conseguia infiltrar sempre e era sempre nessas infiltrações que ele sofria as faltas, no caso, sofreu a primeira lesão do pivô e mesmo assim se manteve em quadra, conseguiu marcar 30 pontos contra o grande favorito que é o San Antonio Spurs pelo desempenho contra o atual campeão que é o Oklahoma City. Então eu acho que o Wembanyama não teve um desempenho que a gente esperava e além do Jalen Brunson, teve também Karl Anthony Towns, que é o pivô do New York Knicks, que também teve um grande desempenho nesse jogo. O Wembanyama tentava umas bolas de 3, não conseguia acertar, ele não foi tão efetivo quanto ele foi no jogo na final da conferência contra o Oklahoma. E agora mudando de quadra e indo para o Saibro, chegou ao fim a melhor campanha de João Fonseca em um Grand Slam. Nesta terça-feira, o tenista carioca de 19 anos, número 30 do mundo, voltou à quadra para disputar as quartas de final de Roland Garros. E não faltou luta, porém o brasileiro acabou sendo superado pelo tcheco Jakub Mensik por 3-0. Jonathan, a gente tem que destacar aqui, apesar da derrota, um brilho absurdo do João Fonseca nessa competição, o melhor desempenho dele, como eu já disse, e aquele negócio. Ele pode ter perdido, pode ter tido qualquer coisa, mas a vitória dele contra o Djokovic, para mim, é o grande momento dele nessa competição, justamente em Roland Garros, e por muito provavelmente pode ter sido o grande momento dele na carreira até o momento. Eu acho que essa vitória contra o Djokovic foi talvez uma virada de chave, né, para a carreira dele. Ele não é mais promessa, né? Ele já é uma realidade. É até bonito de ver. O João Fonseca está jogando demais e infelizmente foi eliminado, mas acho que faz parte também, né? Acontece o processo ali de desenvolvimento do atleta e vamos ver quais vão ser os próximos passos do João Fonseca. A gente pode relembrar que a gente pode, na realidade, adiantar que agora vai começar a temporada da grama lá no circuito mundial de tênis, que aí é uma situação um pouco diferente. Uma quadra diferente, uma quadra completamente diferente, mas a gente fica aqui na torcida para o João e eu tenho certeza que se continuar esse desenvolvimento e se continuar tendo essa evolução que a gente vê de torneio para torneio, João Fonseca tem um futuro mais do que brilhante. Com certeza. Então a gente vai ficar sempre na torcida, né? Ele é o grande representante do Brasil no esporte. E eu acho que ele tem tudo para ter um futuro muito brilhante. Ele já está tendo, né? Um presente muito brilhante. Exatamente. Mas, Jonathan, com essas informações, nós encerramos a nossa edição do Correio Esportivo. Até a próxima. Até. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E o mês de junho marca uma importante mobilização nacional em favor da doação de sangue. Em Petrópolis, o Banco de Sangue Santa Teresa lançou a campanha Junho Vermelho, que busca conscientizar a população sobre a necessidade de manter os estoques abastecidos para atender pacientes que dependem de transfusões diariamente. Com o slogan "Você foi convocado para fazer história", a campanha faz uma comparação entre a união dos brasileiros durante os grandes campeonatos de futebol e a mobilização necessária para garantir sangue nos hospitais. Segundo o Banco de Sangue, fatores como o frio, as chuvas e os feriados prolongados costumam reduzir o número de doadores nesta época do ano. Ao mesmo tempo, a demanda hospitalar permanece elevada, o que deixa os estoques em situação crítica. A gente precisa de todos os tipos sanguíneos, em especial aqueles com fator RH negativo, né? Mas não existe isso de sangue, meu sangue não é especial, todos os sangues são, nós precisamos de todos os tipos sanguíneos. E o seu gesto pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Uma única doação de sangue tem capacidade para salvar até 4 vidas. Por isso, a campanha reforça a importância da participação popular e da doação regular ao longo de todo o ano. O sangue é essencial em diversas situações médicas, como cirurgias, atendimentos de emergência, tratamentos contra o câncer e doenças hematológicas.
Apesar da importância, apenas cerca de 1,4% da população brasileira doa sangue regularmente, segundo dados do Ministério da Saúde. A campanha também chama a atenção para a necessidade de renovação constante dos estoques, já que alguns componentes do sangue têm prazo de validade curto. As plaquetas, por exemplo, podem ser armazenadas por apenas 5 dias. Infelizmente, a gente tem muitos acidentes, o nosso número de doações cai muito, os estoques ficam em níveis críticos e a gente tem muitos pacientes que precisam de vocês. A gente está agora com o Junho Vermelho, né? Que dia 14 é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, se você quiser fazer parte dessa campanha, venha doar sangue, ajude a gente. A gente está com o Junho Vermelho, vai ser em especial junto com a Copa, tá? Desse mês. Para facilitar o acesso dos voluntários, o Banco de Sangue Santa Teresa funciona diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 7 horas da manhã até as 6 da tarde. A unidade fica na rua Doutor Paulo Hervé, no número 1130, no bairro Bingen. Os interessados em doar precisam estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial com foto e atender aos critérios estabelecidos para a doação. A expectativa é que a campanha ajude a reforçar os estoques e garanta o atendimento aos pacientes que dependem desse gesto de solidariedade. A gente pede que você que esteja em boas condições de saúde, tem entre 16 e 69 anos, sendo menor de idade, precisa estar acompanhado do responsável, primeira doação até os 60. Venha fazer a sua parte, venha doar sangue, nos ajude a salvar vidas, venha ser um super-herói, né? E uma ação conjunta entre o Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis e a CPTrans resultou na remoção de 8 motocicletas e um automóvel em Petrópolis. A operação, realizada na tarde de quarta-feira, também terminou com 12 infrações de trânsito registradas e um condutor encaminhado para a delegacia. Com caráter itinerante, a operação percorreu as regiões do Quitandinha, Ciméria, São Sebastião, Castelânia, Centro e Mosela. Durante as abordagens, os agentes verificaram as condições dos veículos e o cumprimento das normas de trânsito, buscando prevenir condutas que possam colocar em risco motoristas, passageiros e pedestres. Como resultado da ação, foram removidas 8 motocicletas e um automóvel, além do registro de 12 infrações de trânsito por irregularidades constatadas durante a fiscalização. Durante a operação, um homem de 21 anos foi encaminhado para a delegacia após ser visto nas proximidades do 26º Batalhão, conduzindo uma motocicleta sem possuir carteira nacional de habilitação. Segundo a corporação, o condutor também realizava manobras perigosas em via pública e utilizava escapamento irregular. A Polícia Militar informou que a conduta representava risco à segurança de pedestres e dos demais usuários da via, motivo pelo qual o caso foi apresentado para a autoridade policial para as providências cabíveis. A Operação Grau Zero integra as ações permanentes desenvolvidas pelo 26º Batalhão e pela CPTrans, com o objetivo de reduzir acidentes, combater a desordem no trânsito e ampliar a sensação de segurança da população petropolitana. E a cultura da troca de figurinhas atravessa gerações e aqui em Petrópolis não é diferente. A Praça da Inconfidência é o principal ponto de encontro entre jovens e adultos que desejam completar o álbum da Copa do Mundo. E por isso, a nossa equipe esteve lá e conversou com jornaleiros, colecionadores e vendedores de figurinhas. A Copa do Mundo é uma cultura global. Mas aqui no Brasil, o álbum de figurinhas da competição se tornou uma febre. Tradicionalmente vendido nas bancas de jornais, o item é responsável, muitas vezes, por alavancar as vendas desses empreendedores. Para entender melhor esse mercado, nós conversamos com um dos jornaleiros mais tradicionais de Petrópolis, Júlio César Cilento, que há 30 anos tem uma banca na Praça da Inconfidência, no centro de Petrópolis. A gente considera que é a melhor fase, que é a época da Copa do Mundo. As figurinhas levanta bem a condição da banca, né? A tradição da troca de figurinhas em Petrópolis tem como um dos principais pontos a Praça da Inconfidência, conhecida também como Praça da Figurinha. Essa cultura atravessa gerações e faz parte da história de muitos petropolitanos desde a infância. A cultura daquela troca da figurinha antiga, o pessoal vinha aqui conversar um com o outro, poder trocar, completar o álbum, entendeu? Isso aí é uma curtição até hoje.
Neste ano, houve um aumento no custo para completar o álbum da Copa do Mundo. O álbum na versão simples de capa mole custa R$ 24,90. Já o de capa dura, que possui as versões dourada e prateada, fica em torno de R$ 75 e R$ 80. Quem gosta de colecionar para guardar e ter uma recordação bem estruturada, o pessoal prefere o capa dura, né? Porque ele fica vamos dizer, ele é mais resistente, né? E o capa normal, o capa mole que a pessoal fala, é o pessoal que gosta de colecionar de qualquer maneira. Que tem uns que nem completam o álbum todo. Além das bancas, Petrópolis conta ainda com pontos de troca, onde as figurinhas são vendidas de maneira avulsa. O vigilante Carlos Alberto Medeiros, por exemplo, atua no segmento desde a Copa de 2014. E para ele, essa cultura vai além da questão econômica. A gente ri, a gente tira foto, a gente brinca, a gente se diverte com eles e isso é gratificante, né? Carlos Alberto contou que, apesar de ser uma diversão, a venda de figurinhas ajuda nas contas, visto que ele consegue arrecadar entre R$ 600 e R$ 800 por dia. E agora tá no início, né? Dentro da Copa mesmo, isso aqui fica maravilhoso, isso aqui. A estudante Ana Luísa Barros não está fazendo o álbum da Copa, mas fez questão de ir até a Praça da Inconfidência para pegar a figurinha do seu jogador favorito, cultura que herdou do pai. Mas em 2018 eu completei o álbum, eu batia na escola, eu comprava figurinha, então eu completei meu álbum inteiro. E esse ano eu não tô com álbum, mas aí eu já garanti minha figurinha do Messi, né? O melhor do mundo. O motorista de aplicativo Jucemar da Costa trabalha com a venda e troca de figurinhas desde a Copa do Mundo de 2010. Segundo ele, a tradição tem importância econômica, mas é superada pela paixão pelo futebol. E daí gostei da brincadeira, fui ficando e, claro, há um lucro, tem que ter um lucro. A gente tem um lucro e é uma diversão, gostoso, uma coisa gostosa, eu gosto de fazer. Outro tradicional jornaleiro em Petrópolis é Fernando Wilbert, que trabalha na banca de jornal localizada próxima do Colégio Dom Pedro II. De acordo com ele, o faturamento da banca sempre aumenta durante o período de Copa do Mundo. Tanto é que antes chegam, a Panini manda pra gente os álbuns, tudo, pra gente poder vender antecipadamente. Entendeu? E no momento da Copa vai ter outro pique, por causa que o momento o pessoal vai querer ver a Copa, aí o pessoal vai querer mais figurinhas e mais figurinhas, né, para completar o álbum o mais rápido possível. E no meio de toda essa empolgação para completar os álbuns, claro que os petropolitanos também estão ansiosos para o início dos jogos. A seleção brasileira estreia contra o Marrocos no dia 13 de junho. Você acha que o Brasil vai ser campeão? Eu acho que sim. Eu sou contra o Neymar ser convocado para a Copa. Eu acho que a gente teria mais chances sem ele. Mas se a gente quiser, acho que a gente ganha sim. Não, eu acredito que se o Brasil ganhar, até aqui vai aumentar tudo, vai tudo, né? Você vende até quando passa a Copa acaba, ainda fica um mês e pouco vendendo, mesmo o Brasil perdendo. Se o Brasil ganhar, vai até dezembro. A gente tem que acreditar, né? Toda a Copa a gente acredita que ele vai ser campeão. Começamos agora mais uma previsão do tempo, dessa vez para esta sexta-feira, marcando o início do fim de semana. E olha, uma notícia boa para esse sextou é que não temos previsão de chuva para nenhuma cidade da nossa região de cobertura. Começamos em Nova Friburgo, onde a sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu ainda estará com muitas nuvens, enquanto os termômetros variam entre mínima de 10 e máxima de 17 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol com períodos de céu nublado. À noite ainda haverá muitas nuvens e as temperaturas, nesse caso, variam entre mínima de 11 e máxima de 17 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão para o sextou não vai ser muito diferente não, viu? O dia na cidade imperial vai ser de sol com muitas nuvens. À noite, o céu ainda estará com muita nebulosidade e os termômetros vão variar entre mínima de 11 e máxima de 17 graus. E agora mudando de região, mas seguindo nessa tendência climática, em Paraíba do Sul, a sexta-feira será de sol com períodos de céu nublado. As temperaturas vão variar entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em Três Rios haverá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Nesse caso, os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 21 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma
uma previsão do tempo. Até a próxima! E a Domingueira Samba Choro realiza uma nova edição neste domingo, dia 7 de junho, a partir das 2 horas da tarde, na Cervejaria Duas Torres, no centro de Petrópolis. Em 4 meses de atividades, o projeto vem se consolidando como um dos pontos de encontro da cena cultural da cidade, reunindo samba, choro e convivência em tardes de domingo com casa cheia. O repertório passa por grandes nomes da música brasileira, como Pixinguinha, Cartola, Noel Rosa, Paulinho da Viola e Chiquinha Gonzaga. A roda conta com músicos de Petrópolis e convidados em uma formação que mistura choros instrumentais e clássicos do samba. Um dos destaques deste domingo é a cantora Maria Suelson, de 22 anos, que assume os vocais e a percussão. A presença da artista reforça a proposta do projeto de unir tradição e renovação, aproximando o samba e o choro de diferentes gerações. A Domingueira Samba Choro acontece neste domingo, então, na Cervejaria Duas Torres, na Rua Padre Siqueira, número 352, no centro de Petrópolis, e a classificação é livre. Agora vamos ver outras dicas de lazer para o seu fim de semana na Agenda Cultural. Começamos agora mais uma Agenda Cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. E olha, o clima junino já chegou em Petrópolis. O Arraiá Amor Perfeito já está acontecendo no Parque Municipal de Itaipava. O evento terá mais de 20 atrações ao longo dos próximos 2 fins de semana, com entrada gratuita. Entre o forró tradicional, o pé de serra, o sertanejo, o piseiro e as clássicas quadrilhas juninas, o que não vai faltar é animação. E isso sem falar das tradicionais comidas típicas que marcam a época de um jeito especial. Impossível ficar de fora, né? E olha, ainda em Petrópolis, a 3ª edição do Itaipava Wine and Jazz Festival já começou no Vale do Cuiabá e segue até esse domingo. Com a entrada gratuita, o evento reúne música, gastronomia, vinho e experiências ao ar livre em Itaipava. O Bosque dos Vales conta ainda com estacionamento, redário, área kids e espaços integrados à natureza. Lembrando ainda que o evento é pet friendly. E já em Teresópolis, a Festa do Cavalo vai acontecer nesse sábado e também no domingo no Parque Municipal de Exposições em Albuquerque. O evento celebra a tradição e a cultura equestre com a realização da Copa de Marcha Oficial, reunindo criadores, competidores e apaixonados pelo universo do cavalo em 2 dias de programação para toda a família. Além das provas, o público poderá aproveitar praça de alimentação com diversas opções, shows ao vivo e toda a atmosfera que faz parte dessa paixão que atravessa gerações. E agora, indo para 3 Rios, é a vez do Festival Verde. Nessa sexta-feira até domingo, o Horto Municipal vai ser palco de muita música, lazer e conscientização ambiental que fazem parte da programação da Semana do Meio Ambiente 2026. O evento, que tem entrada gratuita, contará com shows, feira temática, distribuição de mudas, exposições e ações educativas. E voltando para Petrópolis, os amantes de carros antigos podem se preparar, porque o Palácio Quitandinha vai receber a 7ª edição da exposição de carros antigos nesse domingo. O evento tem entrada gratuita e vai contar com mais de 100 expositores, food trucks, cervejarias, feiras, exposição de miniaturas e apresentações musicais. Tudo isso promete um domingo agradável de muita troca em um cenário de tirar o fôlego. E voltando para o clima junino, a tradicional festa de Santo Antônio já está acontecendo no Alto da Serra, em Petrópolis. Com a entrada gratuita, o evento vai contar com barraquinha de brincadeiras para crianças e, claro, as comidas típicas, como caldos, cachorro-quente, pastel, churrasquinho, bolos, tortas e muito mais.
Olha, só de falar eu já fiquei com água na boca, não dá para perder, né? E já deu para perceber que Petrópolis está recheada de eventos nesse fim de semana, não é mesmo? E claro que eu não poderia deixar de falar do Teatro Imperial, que vai ser palco da comédia romântica Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra, neste sábado, a partir das 8 horas da noite. A peça conta a história de um psiquiatra em crise que decide fazer terapia e acaba encontrando uma psicóloga e terapeuta sexual tão desajustada quanto ele. Entre situações absurdas, muito humor e conflitos pessoais, os dois descobrem que o coração nem sempre segue a lógica. Os ingressos estão variando entre R$ 40 e R$ 120 pela plataforma ingressodigital.com. E para finalizar a nossa agenda cultural, a 4ª edição do Festival Serra Forró chega na Praça da Liberdade nesse sábado em Petrópolis. O evento reúne música, dança, cultura popular e atividades gratuitas ao longo de todo o dia. Por lá vai ser possível aproveitar shows ao vivo, apresentações artísticas, concurso de dança, feira de moda, exposição em cordel e rodas de conversa sobre temas ligados à cultura do forró. Imperdível, né? Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta trazendo os principais eventos culturais para você. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! E a gente fica também por aqui. Um ótimo fim de semana e até segunda ao vivo. Tchau, gente! TVC, a TV do Correio da Manhã.